Boa tarde, pessoal. Ó, nós vamos ver uma aula diferente, porque diante do que aconteceu aí, né, tá difícil a gente retornar para a sala de aula. Então, nós vamos tentar passar um conteúdo para vocês, eu aqui de casa, vocês daí. E aí, vamos lá, né? Vamos ver o que é que vai dar. Para começar, nós temos aqui um assunto, potências e raízes, que é o assunto que nós vamos trabalhar agora, dando andamento ao conteúdo, né? Então eu vou pegar para vocês aqui, começar a explicar, e aí aquele processo todo, como foi trabalhado antes. Diante de qualquer dúvida, assim que tiver, vocês vão estar enviando, vai estar entrando em contato comigo, que a gente vai estar tirando essas dúvidas e aí tentando resolver. Potências e raízes. As bactérias são micro-organismos que possuem apenas uma célula. Enquanto algumas bactérias podem ser prejudiciais à saúde, outras não. Por exemplo, tem umas que faz bem à nossa saúde. Então, por que a bactéria? Porque ela é um ser que se desenvolve, ela se transforma, né, duplamente. Uma, duas, quatro. Eu vou explicar melhor aqui no quadro. Por exemplo, algum tipo de bactéria, ela tem como característica o rápido aumento de sua população. Por exemplo, vamos aqui. Uma bactéria, ela consegue se transformar em duas. Duas bactérias, ela consegue se transformar em quatro. Quatro, né, bactérias, ela já vai se transformar em 16. E assim por diante. O que tem a ver isso com potência? Olha só. Como a quantidade de bactérias da população dobra a cada uma hora, podemos representar essa quantidade usando potenciação. Observe. Vou escrever aqui no quadro, explicar melhor para vocês. Uma bactéria, duas, 4, 8 e 16. Por exemplo, 1 é igual 2 elevado a 0. 2 é igual 2 elevado a 1. 4 é igual 2 elevado a 2. 8 é igual 2 elevado a 3. 16 é igual 2 elevado a 4. Aí, quando eu coloquei 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4, eu volto explicando o seguinte. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Por exemplo, 2 elevado a 1 é o 2 uma vez. Está aqui o 2. 2 elevado ao quadrado é o 2 repetido duas vezes. 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3 é igual 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado à quarta é igual a o 2 repetido 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí multiplicamos, a base 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então está aí a representação. Vocês observam que cada bactéria dessa, uma se transforma em duas, né? 2 em 4 e assim por diante. Uma, duas. Aqui, 2 vezes 2, 4. O
2 multiplicado 3 vezes vai dar 8. E assim por diante. Esse aqui agora os termos de uma potência. Né? Por exemplo, eu vou calcular uma potência, eu tenho que saber o que é base, o que é expoente, o que são fatores. Então, eu coloco aqui 2 ao cubo, por exemplo, igual o 2, nós chamamos de base, ó, base. Esse 3 chamamos de expoente, né? Aí nós vamos calcular essa potência. 2 elevado a 3 é o 2 repetido 3 vezes. Tem um sinalzinho de multiplicação que às vezes coloca aqui um x. Aqui nós não vamos usar o x, vamos usar o pontinho, ó. Certo? Então, ó, o pontinho usa o pontinho, viu? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui são os fatores, né? O 2, 2, 2, fatores que se repetem. E a potência é o resultado, aqui chamado de potência. Então, tá aí a base, o expoente e o resultado dessa potência. Nós temos aqui também, quando vem em forma de expoente, o 2 e o 3. O 2 nós chamamos ele de quadrado, para colocar em forma de expoente. Por exemplo, quadrado, ó. Esse 3 chamamos ele de cubo. Então, se eu for calcular 2 elevado a 3, eu posso estar falando 2 ao cubo. Se for 5 elevado a 2, eu pronuncio 5 ao quadrado. Então, vocês vão chamar esse expoente, o de cima, de, por exemplo, o 2 quadrado, o 3 expoente. Entenderam? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente vai esclarecendo melhor isso aí. Agora, vou passar algumas potências aqui, dar alguns exemplos, né? Como calcular algumas potências, porque depois eu vou estar enviando uma atividade para vocês. Vou passar aqui. 2 elevado a 0, 3 elevado a 1, 4 ao quadrado, 5 elevado ao cubo. Aí nós vamos calcular. Por exemplo, 2 elevado a 0. Toda potência elevada ao expoente 0 vai ser sempre 1. Ah, mas por que 1? Porque, por exemplo, se eu pegar, ó, 2 dividido para 2, 2 dividido para 2 vai ser igual a 1, né? Se aqui vier um expoente 3, por exemplo, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 1, toda potência elevada ao expoente 1 é igual à própria base. Por que a própria base? Porque eu vou repetir aqui o 3 uma vez. 3 elevado a 1 é igual a 3. 4 ao quadrado é o 4 duas vezes. Igual 4 vezes 4, que é igual. 4 vezes 4, 16. 5 elevado ao cubo é o 5 repetido 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Aí você vai e calcula. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é o 25 5 vezes. Você vai fazer 25, 25, 25. Uma soma de parcelas iguais. Então, o 25 5 vezes é igual a 125. Aí, fica esperto, não vai chegar e fazer 5 mais 5 mais 5, como alguns faziam lá na sala de aula, né? Nós temos que multiplicar. Aí, eu coloco mais outra aqui, por exemplo, 3 elevado à quarta. A base 3, 4 vezes. 3 vezes 3,
vezes 3 vezes 3, que é igual 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Nós temos umas regrinhas, né, para calcular a potência. Por exemplo, em uma potência com expoente 1 e a base um número qualquer, o resultado vai ser sempre a própria base. Exemplo, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 4 elevado a 1, ó, vai ser sempre a própria base. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 4 elevado a 1 é 4. Então toda potência de expoente 1 vai ser sempre a base como resultado. Em uma potência com o expoente 0, nós vamos ter sempre 1 como resposta. Exemplo, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, ó, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. Entenderam? Vamos ver, continuar, né, vendo mais alguns exemplos. Nós temos aqui 2,2 elevado ao quadrado. O que é que eu devo fazer? Eu vou repetir o 2,2 duas vezes. Ó, 2,2 vezes 2,2, que é igual. Aí não dá para multiplicar aqui diretamente, você pode fazer a multiplicaçãozinha lá, ó, 2,2 vezes 2,2. Multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aí soma. 4. 4 e 4, 8. E baixa o 4. 484. Aí nós vamos contar as casas da vírgula. Após a vírgula, uma casa mais uma casa. Dá 2. Então a resposta é 484. Duas casas, ó. Uma, duas. 4,84. Além de calcular a potência, nós temos que saber também a leitura da potência. Como assim a leitura da potência? Ó, para fazermos a leitura de uma potência, nós temos de ficar atentos ao expoente. Observe alguns exemplos. 5 elevado a 0. 2 elevado a 1. 7 elevado à quarta potência. 8 elevado a 10. O que é que eu devo fazer? Ó, por exemplo, 5, base 5, expoente 0. Ó, 5 elevado a 0. Certo? Aqui é chamado por extenso. Como se lê uma potência? 2 elevado a 1. Mesma coisa, ó. 2 elevado a 1. Ou 2 elevado à primeira potência, né? Pode ser escrito. Nós temos 7 elevado à quarta. Então, a mesma coisa. 7 elevado à quarta potência. O outro a mesma coisa. 8 elevado a 10. Então, nós colocamos 8 elevado
à 10ª potência. E assim por diante. Então, ó, 5 elevado a 0, 2 elevado a 1, ou à primeira potência, 7 elevado à quarta potência, 8 elevado à 10ª potência. Aí é a maneira de como escrever por extenso uma potência. Quando eu falei para vocês que o expoente 2 e o expoente 3, ele pode ser chamado de, por exemplo, o 2 de quadrado e o 3 de cubo. Observe a explicação aqui, por que nós devemos usar, né, esse nome para ele. O expoente 2 também pode ser lido usando a expressão ao quadrado. Isso ocorre porque podemos usar figuras de quadrados. Como vocês podem observar no livro aí, né, a figura com quadrados. Nós temos uma figura aí com 5 quadradinhos de cada lado, totalizando 25 quadradinhos. Exemplo, vocês observam no livro aí, nós temos um quadrado com 5 quadradinhos de cada lado. Então, 5 ao quadrado, porque nós estamos representando uma quantidade de 5 quadradinhos de cada lado, por isso que recebe o nome de quadrado, que é elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5 é igual a 25. Então, vocês podem observar 25 quadradinhos. O outro, nós temos aí um quadrado maior com 7 quadradinhos de cada lado. Aí nós elevamos 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que vai dar 7 vezes 7, 49. Por isso que falamos quadrado. O mesmo acontece com o cubo. Por exemplo, o expoente 3, ele pode ser lido usando a expressão ao cubo. Isso ocorre porque podemos usar figuras de cubos para representar potências com esse expoente. Podemos representar o cubo, o cubinho mágico, né, que vocês brincam, o quebra-cabeça. Podemos representar uma caixa onde nós fazemos quadradinhos a cada lado. Por exemplo, tentar fazer aqui uma figura, ó, mais ou menos assim. Então, ela aqui tem uma forma cúbica, né? Essa forma cúbica, cheia de quadradinhos, nós vamos definir da seguinte forma. Por exemplo, um cubinho de lado 2, né? Nós temos um cubo onde, por exemplo, esse lado tenha 2 cubinhos. Então, o que é que nós fazemos? 2 ao cubo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse cubinho tem 8 cubos, né, menores. Então, 2 ao cubo é igual a 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27.
Então tá aí a explicação do o porquê nós chamamos de quadrado e de cubo, né? Aí, como vocês estão com o livro, eu vou passar a atividade, pedir para que vocês copiem a atividade da página 26, né? Vocês vão copiar, tentar responder. A partir do momento que começar a surgir alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Aí vocês vão, na página 26, como eu falei, vocês vão pegar o primeiro, o segundo e o terceiro. Vão copiar e tá enviando para mim. Boa aula, boa sorte e nós estamos aí. Tchau. Valeu. Ó pessoal, vocês vão pegar o livro de matemática na página 24 até a página 25. É onde está esse conteúdo que nós vamos estudar agora. Potências e raízes. Então, quando vocês estiver vendo o vídeo aí, vocês vão estar acompanhando a explicação e aí vai entender melhor. Porque eu estou lendo aqui a parte do livro, né, e vocês vão estar acompanhando aí, que com certeza vocês já pegaram o livro, né? Então vamos ver aí.